Olá, pessoal. Estamos aqui no G7 Med, fazendo diretamente cobertura do CBEM, Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia 2024 em Recife. E estamos aqui, acabamos de encontrar um grande amigo, eu e Márcio, né? Encontramos aqui um grande amigo passando por nós aqui, já chamamos para conversar, porque ele fala muito bem, uma das pessoas que mais estuda, se não a pessoa que mais estuda esse assunto, que é um assunto que é difícil muitas vezes para o endocrinologista identificar, mas que é muito importante a gente aprender e estar de olho nele, que são as lipodistrofias, né? E nada melhor que o nosso colega Josivan, professor, né, universitário lá em Natal, que tem estudado muito isso, é uma grande referência no país sobre o assunto lipodistrofia. E sobre muitos outros assuntos também. Esse é um dos assuntos Um que ele dos mais assuntos, né? que Mas publica muito, né? Tem uma referência bibliográfica sobre isso incrível e são dos não grandes passa 2, 3 publicadores. semanas, aparece uma publicação Né? que você mesmo nos divulga e É é um, uma honra para a gente te Eu que conhecer há tanto agradeço. tempo e ser teu amigo. isso é mesmo, ele é um dos grandes Bom, publicadores mundiais hoje no bom é assunto. ter Né? amigo, bom é ter Né? amigo como vocês. Não, obrigado pelo convite. Falar sobre lipodistrofia é sempre muito agradável para mim. Sobre outros assuntos também, mas assim, lipodistrofia especificamente, que é a nossa área de trabalho, Queria né? que você definisse, então, um pouquinho de lipodistrofia, só porque às vezes tem muita gente que não sabe nem o que é isso. Então, as lipodistrofias, elas, o próprio nome, né, já dá para ter uma ideia, é uma alteração do tecido gorduroso corporal. E essa alteração, ela pode ser no todo o corpo, e a gente chama isso de lipodistrofia generalizada, porque a gordura corporal total está alterada, e pode ser parcial, pode ser em algumas partes do corpo, né? Então, e obviamente vai ser chamado de lipodistrofia parcial. Os primeiros casos, interessantemente, por exemplo, da lipodistrofia congênita generalizada, que é chamada síndrome de Berardinelli, foi descrita pelo Berardinelli, que foi um dos grandes nomes da nossa sociedade de endocrinologista do Rio de Janeiro, né? Publicou em 1954 os primeiros dois casos, né? E isso mostra quanto a gente tem de lipodistrofia no Brasil, né? A prevalência mundial é dita em torno de um caso. A gente já tem falado 1 a 10 casos, mas na literatura vai ter um caso por milhão. Só que, por exemplo, no Rio Grande do Norte, lá no nosso ambulatório de lipídios, a gente já teve mais de 50 casos. E o Rio Grande do Norte tem 3 milhões de pessoas. Então, essa prevalência realmente Bem mais alto. é bem mais alta. Quais as características clínicas, então, para se pensar nesse diagnóstico de lipodistrofia? Seguindo a ideia do Márcio, né, me considere um médico recém-formado, começando endocrinologia hoje, né? Você poderia explicar para mim a característica clínica desse paciente que eu tenho que desconfiar, né, olhar e desconfiar que ele possa ter uma lipodistrofia? Aí a gente precisa dividir em 2 pontos, porque a lipodistrofia generalizada, essa usualmente não é subdiagnosticada, né? Porque a escassez de gordura corporal total, né, é mais fácil de visualizar e de identificar. Às vezes o que acontece, a gente já tem pacientes assim, é um paciente que é musculoso e que nunca fez atividade física, né? Eu tive 2 pacientes assim que ele, como é que você, quantas vezes você vai para a academia? Nenhuma, nunca fui, né? E o cara, Parece E aqueles musculoso, músculos ele, né? aparecem. na verdade, ele parece e é. Ah, ele é também. Inicialmente a gente achava que era uma pseudohipertrofia Sim, muscular, mas hoje a gente sabe que, como ele tem uma resistência insulínica muito importante, a própria insulina cruza com o receptor de GF1 e ele a dá também você pega hipertrofia. assim a musculatura dele é aumentada. A gente achava que era só a escassez da gordura que deixava o músculo O mais efeito evidente, anabolizante né? da insulina via IGF-1. Exatamente. Porque a insulina, uma insulina basal aí normal até 16, 18, a insulina desses pacientes é 50, é 60, né, na lipodistrofia generalizada, congênita. As lipodistrofias parciais é que entra na dificuldade do diagnóstico, é muito, muito, muito subdiagnosticado. Por quê? Porque a grande maioria está sendo tratado como sendo diabetes tipo 2. Ok. Chega pra gente, é um diabetes tipo 2. E como é que eu vou saber se é realmente um diabetes tipo 2 ou se é uma lipodistrofia parcial? A primeira coisa é a necessidade, o tempo de diagnóstico primeiro, né? Esses pacientes geralmente abrem o diabetes por volta ali da puberdade ou em 20 anos, né? Então já abre o diabetes mais cedo do que um diabetes tipo 2 usual. Segundo, é a necessidade da insulina, da insulinização, né? Um diabético tipo 2, em média, vai ficar ali 9 a 11 anos
para você precisar insulinizar. Você pega os estudos de insulina, geralmente é isso a duração da doença. Num paciente com lipodistrofia parcial, geralmente 3, 5 anos de diagnóstico, ele já precisa de Evolui insulinização. rapidamente para necessidade de insulina. Necessidade de insulinização. E não só necessidade, não somente necessidade, mas necessidade de insulinização em doses altas. Doses mais altíssimas de insulina. Usualmente resistente à acima insulina. de 2 unidades por quilo dia. O que vai deixar de fazer uma grande confusão, que o paciente com diabetes tipo 2, que se diagnostica cedo e que precisa insulinizar rápido, existe um outro diagnóstico, que é o diagnóstico do LADA, né? Sim, Mas o LADA geralmente é um perfil de paciente totalmente diferente, Perfeito. totalmente fenotípico, e também a necessidade de insulina não é alta, É baixa. é baixa no Perfeito. começo, né? Então perfeito. já morre Não, aí uma não grande tem como dúvida você diagnóstica, confundir. né? Não tem como confundir. E um LADA dificilmente você vai encontrar cantose nígricas no Sim, LADA, claro. né? Mas no paciente com lipodistrofia é usual. O terceiro ponto é lipídio. Então, com a resistência insulínica muito importante, ele vai ter hipertrigliceridemia. Triglicérides Usualmente, estouradas. Em geral, acima de... acima de 500 já começa, juntamente com as outras características, já vai pensar. E triglicerídeo alto significa HDL baixo. HDL baixinho. Né? Eu costumo dizer que o HDL é a hemoglobina glicada do triglicerídeo. Aham. Né? Então, você pega um paciente com triglicerídeo alto, olha o HDL está normal, aquela trigliceridemia é recente, não deu tempo de cair ainda. Uhum. Triglicerídeo alto, HDL baixo, aquela trigliceridemia, hipertrigliceridemia é de longo prazo, Sim. então ele já está exposto a mais tempo. Então, diabetes mais precoce, necessidade de insulinização mais precoce, dose de insulina mais alta, hipertri com HDL baixo, e mais um que eu incluiria, que era história familiar, Sim. já que é uma alteração genética. Então, acho que isso aí praticamente fecha o diagnóstico de lipodistrofias. Um outro dado que poderia ser considerado ainda é o paciente, aí é subtipos das lipodistrofias parciais. Se você está diante de um paciente que você acha que tem diabetes tipo 2, mas lhe lembra uma síndrome de Cushing, né, esse paciente eu acho que ele tem Cushing causando diabetes. Você fez a avaliação para Cushing e não confirmou. É possível que ele tenha um parcial tipo Sim. 2, que é a síndrome de Dunningham, que é a segunda mais, a principal causa de lipodistrofia parcial. Nossa, quanta coisa boa, né? Está aprendendo, Tenho né? duas perguntas bem práticas, assim. Uma delas que me veio à cabeça é: lipedema é um tipo de lipodistrofia? Não, a classificação de lipodistrofias, a gente está, inclusive, para lançar o posicionamento brasileiro, tudo, não entra lipedema, então não é considerado como Na verdade, eu lipodistrofia. tenho 3 perguntas agora. A segunda pergunta é: bioimpedância ajudaria para alguma coisa? Então, Ou DEXA? a gente usa muito DEXA para as parciais, né? Por quê? A gente vai no DEXA de corpo inteiro, a gente vai ver quanto é que tem de composição na composição corporal central e Muito nas grande. pernas. Tem uma visceral Então, muito grande. O Fat Mass Ratio é a Sim. divisão da gordura central Pelo metro quadrado. acima de 1,2 1,2. já confirma, Já confirma. aumentaria bastante a chance, porque se você está pedindo, você já tem os outros dados, né? Sim. Para generalizada, tem outro dado muito interessante no DEXA, que é o chamado Fat Shadow. Você faz o exame normal, numa densitometria normal, e na configuração se coloca tudo preto e gordura em amarelo. E aí ele faz o Fat Shadow, a sombra da gordura. A gente consegue sugerir qual é o gene que está mutado, Nossa. para generalizada. Olha só. Por exemplo, o tipo 1, ele mantém gordura ainda plantar, e em grandes lábios, na mulher. Então você olha lá, o amarelinho está lá, então você acha que é a mutação na AGPAT. E o tipo 2, que é a mutação na BSL, não tem, apaga Não tem tudo, gordura não aparece nem nada. nada. Então, se não tem o painel genético, você pode fazer um DEXA e sugerir, confirmar corpo que inteiro, tem isso. de corpo inteiro. Geralmente a generalizada fica em torno de 4, 5% de gordura corporal. Olha que interessante, um dado que eu não sabia. A Nós temos- última pergunta Pergunta, só, depois eu que pergunto. é curtinha. A lipodistrofia que a gente está acostumado a ver por aplicação de insulina, exatamente, eu queria que você diferenciasse esta dessas que você está falando, porque eu acho que é mais importante para todo mundo que Perfeito. vai nos ouvir aqui. Perfeito. Então, essa lipodistrofia é uma lipodistrofia mais local mesmo, né? Porque é a questão do não fazer o rodízio das aplicações, e aí Não você trocar vai agulha, não trocar agulha, não fazer aplicar no mesmo rodízio. lugar. É uma lipodistrofia também, né? Mas termina não chegando essa pra gente, exceto nos pacientes Uma usuários que usam, né? lipodistrofia exógena,
que não desencadeia uma síndrome metabólica. Exato. E por último, acho que porque nosso tempo já está bastante avançado aqui, estou eu aqui no meu consultório, desconfiei de uma lipodistrofia, tenho o quadro clínico sugestivo, principalmente a parcial, que é mais difícil a gente desconfiar, tem aquela diminuição de gordura em algumas regiões do corpo, principalmente a appendicular, e eu quero dar o próximo passo. Além de tratar as questões metabólicas desse paciente, o que eu devo fazer? Ligar para o Josivan. Liga para o Josivan, de Se repente. ligar, ok, pode ligar, estou sempre disponível. Mas assim, felizmente a gente já tem os painéis genéticos, né? Então não está tão difícil de fazer a pesquisa. Nem todo paciente precisa do painel genético, mas é interessante no sentido de você fazer aconselhamento genético, né? Para a família toda aí. Então a gente tem no Brasil o Braslipo, que é exatamente os endocrinologistas que têm interesse em fazer parte desse grupo, é bem-vindo, e a gente tem essa rede que a gente conversa entre si, entre nós. E pode... Algum tratamento específico, fora o tratamento dos distúrbios metabólicos específicos que a lipotrofia causa? É só lembrar que a pioglitazona é uma excelente medicação para as parciais, porque ele vai tentar redistribuir, mas é péssimo para generalizadas, porque a generalizada não, ele vai estimular a adipogênese e ele não tem onde colocar a gordura, então ele termina piorando, não vai ser usado. E nas generalizadas que não está controlando, a gente tem a metraleptina, é uma medicação que tem um resultado assim muito bom, a gente tem pacientes usando e faz muita diferença. Porque um dos problemas também é a hiperfagia nesses pacientes, porque nos generalizados, porque como não tem tecido gorduroso, não tem leptina. E aí ele tem muito apetite. Então, tem resistência à insulina hipotalâmica também, ele sai comendo por tudo que é jeito. Lembra um Prader-Willi, né? Muito bem, André. Bem, conversa que delícia. gostosa, hein? Obrigado pela sua Eu que querida agradeço. aula para nós. Foi uma Acho que a aula gente mesmo. precisa. Eu quero te convidar que oficialmente, talvez a gente montar um curso. Você, inclusive o Renanzinho, a gente até falou com ele, para a plataforma nossa do G7, um curso de conhecimento sobre isso. Ótimo. A gente consegue montar toda a estrutura para vocês, porque isso eu acho extremamente interessante, importante e pouco discutido. Excelente, então, se vocês a gente tiverem um está tempinho disponível, de montar, com certeza. a gente tem uma estrutura toda pronta para receber um Ótimo, curso a gente desse. tem total interesse. Que essa é uma doença que é rara, mas que acontece frequentemente. Exatamente. Valeu, Obrigado, Josivan, muito obrigado. obrigado, cara. Agradeço, muito bom. Valeu também.